A paz de Cristo, meus irmãos, domingo 9 da manhã, já estamos no ar, para a bênção e para a glória de Deus, amém? Agradecemos ao Senhor por mais um dia, a sua misericórdia mais uma vez se renovou em nossas vidas, por isso estamos alegres e estamos aqui para trazer um pouco da palavra do Senhor, para edificar a tua vida nessa manhã, amém? Se você por um acaso chegou aqui, não sabe como, de repente através de um link, de um amigo que foi indicado, saiba, Cristo ama muito você, você não está aqui por acaso. E para nos ajudar hoje, trazendo uma palavra abençoada, estamos aqui com o pastor Rodney Grossi, 46 anos, amém? O nosso pastor Rodney Grossi, ele é da Assembleia de Deus Internacional, amém, certo? E vai tratar hoje sobre um assunto de extrema importância. Fique ligado. O poder do perdão. Amém. É forte, irmão. Se prepara e presta atenção nessa palavra. O poder do perdão com o pastor Rodney Grossi. É um mineiro, né? De Governador Valadares. Pastor Rodney, dê um bom dia para esse povo abençoado. Se apresente, fique à vontade. Paz do Senhor para todos os irmãos. Eu quero, nesta manhã, você que vai estar nos ouvindo, eu quero deixar uma palavra para vocês. Deus, Jesus Cristo, é o melhor de Deus para a humanidade. Jesus Cristo é a solução para a sua vida. Diácono Micael, é um prazer estar com você nessa manhã. Obrigado pelo convite e obrigado por essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história, o que Jesus fez na minha vida. Amém. Eu que agradeço de verdade por o senhor ter tirado o pastor Rodney. Eu não o conhecia, mas temos ali amigos em comum e eles disseram, olha, você tem que convidar o homem para participar, vai ser de grande valia, né? A gente costuma dizer que é uma grande responsabilidade a gente entrar na tua casa 9 da manhã todos os domingos. Então, se for para falar abobrinha, para falar coisas que não são direcionadas por Deus, não adianta nada. É melhor não fazer o programa, não é? Verdade. Então, nós sempre procuramos homens de Deus, mulheres de Deus, para edificar a sua vida através da palavra do Senhor. Amém? Então, preste muita atenção. E você que está procurando uma igreja, que de repente está afastado dos caminhos do Senhor, está procurando uma opção, eu vou lhe dar duas opções nessa manhã. Assembleia de Deus Internacional, que fica em Matozinho, né, pastor? ADDI. ADDI. Faça uma visita. Qual que é o endereço, pastor? Fica na rua Álvaro de Castelões, 423, debaixo da Casa do Benfica, muito conhecido. Olha aí, não tem erro. Amém? E os cultos lá são? Às terça-feira nós temos lá às 16 horas o nosso culto de intercessão. Toda sexta-feira nós temos nosso culto fé. E aos domingos, às 18 horas, todos os domingos nós temos uma temática específica. Amém? Amém. E também, mais uma opção de Deus, Assembleia de Deus Missão Ômega, né? Aqui em Portugal, nós estamos localizados ali em Vila Nova de Gaia, amém? Em frente ao auditório de Gaia, na Rua de Moçambique, 147. Amém. Igreja Missão Ômega, aqui em Portugal. Um abraço a todos os nossos irmãos ali, tanto da Assembleia de Deus de Matozinho, como aos meus amados irmãos também, ali da Missão Ômega. Amém. Hoje, às 18 horas, temos culto. Amém? Faça-nos uma visita. Amém. Pastor Rodney, eu preciso perguntar para o senhor... antes disso, né? O senhor está vendo que a nossa bancada, cada vez mais, se eu for ver o nosso primeiro episódio, nós tínhamos aqui uma caneta trazida pelo pastor André, né? Começou com isso. E nós sempre pedimos a quem vem nos dar esse privilégio, né? de conhecermos e estar conosco aqui, uma lembrança, porque pode ter certeza, aqui nós temos ainda uns 9, mas eu sei que cada um trouxe de uma forma especial, né? Para lembrar a sua passagem aqui. Futuramente vamos estar mais, né, repletos aqui de lembranças, de presentes. E certamente toda vez que eu olhar o que o senhor trouxe, que eu já estou curioso ali olhando para a sacola, eu vou saber, olha, pastor Rodney abençoou a gente com essa lembrança. Amém. O que o senhor trouxe para a gente nessa manhã? Micael, eu trouxe
é uma pequena lembrança, com muito carinho. Tem uma frase muito conhecida que eu uso nos cultos, no culto de missões, um antichat, né, do nosso departamento de missão. Nós temos um departamento de missão que é DP Evangelismo, né? Tem uma temática, tem aqui um dizer que eu uso em todos os cultos: Portugal é do Senhor Jesus. O Diácono Micael, eu quero também, desta manhã, trazer um abraço do nosso presidente, Jacó Kemuel, que fica em Guiana Francesa, nossa sede. Quero trazer nessa manhã também um abraço do nosso pastor presidente da Europa, pastor Daniel Freitas. Eu quero também trazer um abraço do nosso coordenador aqui em Portugal, nosso pastor Charley, né? Nós temos também, antes de eu de estar com vocês, eu gosto sempre de comunicar, né, os nossos amigos, pastores, meus amigos de trabalho, e os meus líderes também. Eu disse para eles que estarei com o senhor nesta manhã. Trago um abraço do nosso pastor Nilson Alves, da ADDI de Coimbra. Trago um abraço também do nosso pastor Rômulo Costa, da ADDI de Braga. E trago um abraço também do nosso pastor coordenador, pastor Charley, de Viseu, em Tondelas. Que todas essas cidades têm a nossa ADDI. Bênção de Deus. Olha, para ver, a nossa família, a gente só não se conhece, mas a gente tem uma família muito grande. Amém. Não é verdade? Somos irmãos em Cristo. Muito obrigado, né? Olha só que bênção. Realmente, irmãos, Portugal é do Senhor Jesus. O inimigo ele pode estar dizendo outra coisa, mas ele está errado, porque toda língua confessará e todo joelho se dobrará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Olha, gostei muito, hein? É uma frase... Rapaz, eu já estou preocupado que eu acho que eu não vou deixar isso aqui não, vou ter que usar, ó. É uma frase que quando eu pisei em Portugal, ponto, no decorrer aqui da nosso testemunho, vou fazer essa explicação, mas essa frase, esse dizer, nos cultos de missões, aonde eu vou, eu falo que Portugal pertence ao único mediador e salvador desse país, que chama Jesus Cristo. Amém, aleluia, e nós cremos nisso. Olha, muito obrigado, um abraço a todos os pastores. Quer dizer que começou lá na Guiana Francesa a ADDI. A nossa sede fica em Guiana Francesa. Eu morava mesmo do lado ali, no Amapá, né, no Brasil, e era mesmo fronteira com a Guiana Francesa ali, no Amapá. Olha, bênção de Deus, obrigado, pastor, de verdade. Amém. Eu sei que a sua agenda é bem corrida, e eu já vi que nós vamos ter mais irmãos participando conosco aqui. Os irmãos ali, né, o pastor ali de Braga, de Tondela, de Viseu, de Coimbra. Esperamos vocês aqui, né? Principalmente se for indicação do pastor Rodney, que eu já estou aprendendo a amar, a gostar, eu sei que vai ser bênção. Temos aqui também presente nos estúdios Magalhães nessa manhã, nosso amigo que eu acabei de conhecer, o presbítero Mesquita. Também está acompanhando a gente aqui, né? Para a glória de Deus, um grande abraço, meu irmão. É o nosso secretário-geral de Portugal e o meu secretário da nossa igreja. Olha, é bênção de Deus. Amém? Pastor Rodney, vamos adiantando um pouquinho mais aqui. Amém. Lembrando que hoje, irmãos, vamos falar sobre o poder do perdão. Não cai da cadeira, fica ligado. Amém? Jesus Cristo de Nazaré, pastor Rodney, um dia ele mudou a minha vida, um dia ele mudou a sua vida. Ele é como se diz, especialista em mudar histórias, né? Em mudar traços. Ele é especialista. Mas para você, particularmente, quem é Jesus Cristo de Nazaré? Em poucas palavras. É difícil, né? Quando fala de Jesus, é muito forte, né? Nós falamos, só quando sou esse nome, vai lá no fundo da minha alma. Jesus foi o maior presente de Deus. Que ele manifestou nessa terra para essa humanidade. Jesus, para mim, ele é tudo. A gente tenta explicar, mas é um amor incondicional. O homem sem Jesus não é nada. Jesus é o melhor de Deus para uma humanidade caída, não autossuficiente, não autoexistente.
Mas a graça e o favor de Deus, Ele manifestou para pessoas caídas, fracas e destituídas da glória de Deus. Mas esse amor me alcançou, ela está aí para todos que nele crê. Amém. Amém. Realmente é forte, né? Falar de Jesus, falar do amor de Deus. Graças a Deus que nós sentimos isso, né? Porque nós não falamos de Jesus como a gente fala de qualquer pessoa, de forma nenhuma. Ele é tudo. Amém, pastor Rodney. Eu gostaria que o senhor falasse, já passássemos agora para o tema, né? O pastor Rodney vai trazer de uma forma de vida realmente o poder do perdão, porque é muito fácil a gente falar, né? Agora, para quem viveu, né? Para quem um dia teve essa experiência de ver como que o perdão é transformador, a pessoa tem propriedade em falar. E talvez você, talvez eu, ainda tenhamos em nosso coração alguém que a gente não odeia. Eu odeio a pessoa, eu tenho um rancor muito grande. Mas talvez lá no fundo do nosso coração a gente tenha algum tipo de mágoa ainda com alguém, né? E talvez essa palavra seja para você nessa manhã. Talvez essa palavra seja para mim. Amém? Então o senhor pode ficar à vontade, pastor, e compartilhe conosco o que o Espírito Santo pôs no seu coração. Amém. Já que Micael, eu quero deixar primeiro o texto. Amém? Fica em Evangelho de Jesus Cristo, em Mateus. Amém? Capítulo 6, verso 14. Verso 14, ok? Diz assim: pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por nosso irmão Mateus, amém? Amém. Capítulo 6, a partir do verso 14 e verso 15. Amém? Isso é um ensinamento do nosso amado, nossa alma, na pessoa de Jesus Cristo. Ponto, vamos falar um pouquinho desse tema, né? Esse tema muito poderoso, que muitas pessoas nesse tempo esse tempo que nós estamos inseridos, eu tenho observado que essa geração está tóxica, a alma tá muitas das vezes presa. Muitas pessoas estão com um problema seríssimo espiritualmente, emocionalmente, por causa de falta de perdão. Eu quero fazer aqui uma abertura da experiência dessa decisão que eu tive no passado, dessa atitude que mudou a minha história para sempre. Nasci no lar evangélico, né? Meus pais, a minha mãe, são pessoas maravilhosas. Meu pai e minha mãe são pessoas que Deus me deu um presente poderoso na minha vida, que foi meu pai e minha mãe. E cresci nesse lar evangélico. Meu pai e minha mãe me ensinou a andar no caminho do Senhor. Cresci tocando na igreja, sempre, né, sempre gostei de música e aprendi a tocar. Meu pai me deu instrumento, com uns 12, 13 anos já tocava na igreja, e fui crescendo, desenvolvendo, e me batizei, e foi decorrendo a história. E dentro desse contexto de adolescência e pré-jovem, eu tive uma situação dentro do lar. Vou começar dentro do lar. Meu pai já foi bem sucedido, e na época do Collor, meu pai perdeu praticamente tudo. A fase do Brasil. Sim. Né? E quando nós estamos bem, quando as famílias estão bem, quando nós estamos bem com a família, bem com os amigos, bem com a igreja, parece que há uma mais facilidade de ter mais amizade, devido ao nosso poder de compra, devido ao nosso poder de relacionamento. Quando nós estamos bem financeiramente, infelizmente, né, parece que as coisas, a linguagem portuguesa cai melhor, em vários sentidos. Sim. Meu pai quebrou, e quando meu pai ele perde aquilo que ele tinha,
eu comecei a observar na fase de adolescência que os amigos se afastaram do meu pai. Os amigos, a parentela, muitas pessoas afastaram do meu pai. E para o meu pai estar na igreja, servindo na igreja, para o meu pai estar sempre amor à obra do Senhor, meu pai também sempre procurou financiar a igreja, procurou ajudar a igreja, sempre foi aquele homem de coração aberto, e eu cresci espelhando isso no meu pai. Meu pai servindo a igreja, não só a igreja, servindo amigos, servindo parente, tudo que as pessoas precisavam, meu pai sempre disposto, disponível a ajudar financeiramente, não só financeiramente, mas também em vários sentidos, em oração. Meu pai sempre foi um servo do Senhor. Quando meu pai ele perde essa condição financeira, eu na minha fase de adolescência eu vi que as amizades se afastaram. É uma coisa estranha, não era para ser, né? Porque sim, quando nós temos um relacionamento com amigos, parente, igreja, quando a gente se perde alguma coisa, o certo é as pessoas se ajudar. Mas infelizmente, na minha fase de adolescência, eu vi que as pessoas se afastaram do meu pai. E nessa fase, meu pai ficou muito triste. E meu pai entrou na fase de estafa, que hoje é depressão. Né? Meu pai entrou num nível muito alto de estafa. Meu pai quase morreu. E aquilo, devido que eu vi essa cena, meu pai passando, minha mãe passando, o meu coração começou a fechar. Eu comecei a me fechar por causa. Cadê os amigos do meu pai? Cadê os parentes do meu pai? Cadê aqueles amigos até da igreja? Meu pai sempre teve, na hora do churrasco, né? Churrascos, convívio. Cadê? Sumiu todo mundo. E aquilo foi bloqueando meu coração. Mas quando começou a bloquear meu coração, eu não falava para ninguém. Eu observava, mas eu comecei a me bloquear por dentro. O meu coração começou a fechar para me ver a imagem do meu pai diferente quando ele estava bem. Quando ele passou a ficar mal, eu não vi quase nenhum. Teve mão estendida, mas eu achei uma diferença muito grande. E meu pai, eu vi poucas mãos sendo estendidas para ele. Aquelas mãos que eu estava esperando ser estendida para ele, nenhuma daquelas mãos vi. E aquilo começou a me bloquear. E nessa fase, eu comecei a crescer, né? Desenvolver mais na igreja, e eu sempre ficava reservado, né? Nessa situação. E meu pai com uma fase muito difícil, minha mãe com uma fase muito difícil. Meu pai é um homem de Deus, minha mãe é mulher de Deus, sempre ali persistindo na fé, em oração, passando por um momento difícil, orando pelos filhos. Meu pai ele sempre perseverando. E eu vi meu pai assim com duas fases, né? Mesmo ele passando aquele momento difícil, ele não largava Jesus. Ele não largava a sua fé. Ele não abandonou Jesus por causa disso. Mas quem abandonou a minha família foi os amigos, foi alguns parentes. Infelizmente, alguns amigos, algumas pessoas da igreja se afastaram do meu pai. Resumindo, e nessa fase de adolescência e pré-jovem, eu estava estudando na escola e devido que meu papai... eu não sei se eu vou conseguir falar, pá. Não sei. Eu comecei a ver necessidade dentro de casa. Eu comecei a ver muita necessidade em casa. E brotou no meu coração ajudar meu pai. O sonho do meu pai é ver eu desenvolver na escola. Meu pai não queria que eu trabalhasse. Eu arrumei um trabalho numa mecânica, que esse mecânico era um mecânico do meu pai de há muitos anos. Eu era criança, esse mecânico pegava na mão. Ele me deu uma oportunidade, o seu Mauro. Me dá essa oportunidade. Ô meu filho, você não precisa disso. Não, Mauro, você não conhece, você não sabe o que a gente está passando, me dá essa oportunidade. Isso você com quantos anos? 15 anos. Com 15 anos. Quando ele olhou para mim, porque assim, né, era muito novinho, cabelo grandinho, né, todo arrumadinho, né, que meu pai sempre deu o bom melhor, que a figura, que a imagem,
né, de filho bem cuidado. Pra gente entender, é como se fosse aquele menino Nutella que a gente fala hoje em dia, o Playboy, né? os Playboy, antigamente né? chamava Playboy, Tudo bem arrumadinho, O que esse menino quer aqui na parte de mecânica? Nem precisa. O pai, imagino que ele era mecânico do seu pai, porque o seu pai sempre tinha automóveis vários carros. Exatamente. Aí eu peguei, ele me deu a oportunidade. Eu agradeço muito o Mauro, agradeço muito o Marquinho. Essas pessoas, já estou falando coisas de mais de 30 anos atrás. E o Marquinho, o José Carlos, lembro tudo deles, me abraçaram e comecei a trabalhar. E nesse contexto, quando eu comecei a trabalhar, o meu coração estava muito fechado. Eu estava... a falta de perdão, quando a gente começa a absorver, quando o coração do ser humano começa a absorver as maldades que as pessoas fazem, se não guardar o teu coração, o seu coração começa a criar o quê? O que começa a brotar do teu coração? Né? Começa a ter raiz de amargura, raiz de rancores, raiva, ódio, e aquilo foi me bloqueando por dentro. Eu comecei a virar uma bomba, mas eu não falava nada para ninguém, porque eu guardava aquilo para mim. O que era pior ainda, né? Eu não falava, e eu tocando na igreja, eu servindo na igreja, mas aquilo estava uma bomba dentro de mim. Tocando na igreja, servindo, sempre toquei, evangelismo e tal. Mas por ver meu pai e minha mãe passar por aquilo, ninguém ter estendido a mão para o meu pai, também não tinha muito entendimento, porque era muito novo, mas aquela imagem, aquela figura, aquela situação, eu fui absorvendo aquilo. Ponto. E nessa fase de jovem, comecei a namorar na escola, né, conheci a minha esposa, na escola. Mandei um abraço para minha esposa, minha princesa Luciana, minhas duas filhas maravilhosas, que é a Brenda, que é a Bruna, que é minhas filhas maravilosas, né? Eu tenho duas filhas maravilhosas que Deus me deu, já é um outro testemunho também de milagre de Jesus, né? A minha esposa é um presente que Deus me deu na minha vida. Mando um grande abraço, beijo para ela, é mulher de Deus, né? E minhas princesas. Conheci minha esposa porque o meu casamento é fruto de... a minha esposa é aquela... É o namoro de adolescência. Eu já tenho 27 anos que eu estou casado. 27. Casei tudo certinho na igreja. Primeiro amor, né? Casei na igreja tudo certinho. Então nessa fase conheci minha esposa, eu estava ali, aquela coisa toda. E vamos encurtar a história. Então o que aconteceu? E nessa altura eu estava com o coração muito fechado. Aí... casei. E nessa fase do casamento, meu pai também estava passando ainda muita dificuldade. E nessa fase que eu estava trabalhando, de 15 anos até os 19 anos, eu estava juntando dinheiro para que eu disse, eu sou casado então com 19 anos, mais 19 acabei de fazer o exército, fiz o exército um ano, né? Eu casei com 20 anos, né? Casei com 20 anos. E nessa altura que eu estava trabalhando, estudando, fazendo o exército e indo na igreja, nessa fase, tudo isso que estava acontecendo na minha família estava guardado dentro de mim. Continuou ali? Continuou guardado dentro de mim. Aí eu peguei, né, resolvemos a casar. Quando eu fui, quando nós marcamos um noivado e fizemos a programação do casamento, aí meu pai entrou em mais decadência ainda. Financeiramente, aí caiu mais ainda, que perdeu algumas outras coisas também de comércio, e nós ficamos sem dinheiro nenhum, ficamos sem nada, sem comer em casa, nada. E aquilo que eu comecei a observar, meu pai começou a entrar em depressão, em tristeza, angústia, alto estresse. Aí teve um dia que eu cheguei em casa, eu lembro até hoje, a minha mamãe assim, eu assim. Nós estávamos comendo um arrozinho, um feijãozinho, um ovinho dentro de casa. Aí atrás de mim tinha a nossa casa de banho, que é o nosso banheiro, casa de banho. Eu comecei longe a ouvir um barulho. Começou assim, um gemido longe. Só porque a gente estava percebendo, mãe, quem está no banheiro? É o seu pai, mas tem um tempão que está ali um gemido estranho. Quando a gente foi olhar, meu pai tinha desmaiado dentro do banheiro. Eu tive que quebrar a porta da fechadura do banheiro, correndo para o hospital, e meu pai estava num alto nível de estresse. O médico falou assim, se vocês não cuidarem do seu pai,
seu pai vai morrer. E nessa fase eu estava preparando para casar. Só o problema é que assim, eu ajudava em casa, mas o que eu resolvi fazer? Conversei com a minha atual, né, com a minha esposa, né, que hoje é minha esposa, mas era minha noiva, a Luciana. Ô Lu, é assim, eu tenho uma reserva para nós estamos preparando para casar, mas se você não importar, a gente vai casar, mas ou senão a gente vai ter que adiar. Sei por quê? Se meu pai, né, nossa família está passando muita dificuldade, tudo que eu tenho, eu vou dar meu pai. Aí eu lembro até hoje, eu tinha um dinheiro guardado assim, dentro do guarda-roupa, era muito dinheiro, guardando em borrachinha. Sim, sim. Aí o motor do carro do meu pai bateu. Aí sem meu pai saber, peguei o carro dele. O Mauro, que foi o meu patrão, que eu já estava na outra empresa. Ô Mauro, o carro do meu pai está aqui. Faz o motor dele. Ele começou a ter chorar. Faz, eu vou pagar. Mandei arrumar o carro do meu pai. Fiz compra para casa. Paguei muitas dívidas em casa. Tudo que era meu. Tudo pro casamento. Coloquei dentro de casa. Eu não ia deixar meu pai, minha mãe e meus irmãos abandonar. Não. Minha esposa entrou em concordância, a Luciana. Não preocupa não, a gente vai casar assim mesmo. E abençoei meu pai. Meu pai não. Quando ele começou a melhorar, filho, não precisava disso. Mas eu fiz meu pai, que meu pai merece, minha mãe merece. São um presente de Deus para a minha vida. Eu abençoei meus pais. Aí eu casei. E com o coração fechado. Mas todo investimento que eu fiz no meu pai, incrível que pareça, no casamento, Deus me surpreendeu. Deus me deu 10 vezes em tudo no meu casamento, sem eu pedir nada a ninguém. E o meu casamento foi uma benção. Uma benção. Mas a raiva, o ódio, o ressentimento estava aqui. Devido que eu fui vendo aquela situação, quando eu casei, eu comecei a desanimar, comecei a deixar de frequentar a igreja, eu comecei a culpar Deus, comecei a culpar as pessoas, eu comecei a culpar todo mundo por causa dessa situação. Eu não falava, mas aqui dentro estava uma bomba. Na minha mente, os meus sentimentos, o meu coração estava uma bomba por causa de falta de perdão. E a falta de perdão, o diácono Micael, é tão sério isso quando nós criamos ressentimento, raiz de amargura. Você não dorme bem, você começa a observar que as pessoas são todas iguais, você começa a ter relacionamento você para de criar amizade, você começa a desfigurar as pessoas, você começa a colocar as pessoas tudo no patamar. Entendeu? Você começa a achar que as pessoas, ninguém... Vem uma frieza. Frieza. E por falta de perdão, começou a criar no meu coração ressentimento, raiva, ódio. E eu comecei a me bloquear espiritualmente. Deixei de servir a casa do Senhor. O negócio é tão sério que meu pai, de adolescência, de criança, me ensinou a ofertar e dizimar, desde criança. Da mesada. Desde criança meu pai me ensinou a ofertar e dizimar. Nessa fase de criança, adolescência, né, pré-jovem, jovem, até meu casamento, sempre fui fiel ao Senhor, sempre fui generoso na casa do Senhor, sempre fui ofertante, sempre fui dizimista. O que os meus pastores precisavam, eu estava sempre de coração, sempre de braços abertos, mesmo com o coração cheio de ressentimento, né? Muitas coisas eu bloqueei, mas eu sempre procurei respeitar as minhas lideranças, sempre procurei amar as minhas lideranças, sempre procurei a fazer o melhor para o reino de Deus. Mas dentro de mim estava ali uma resistência muito grande. Quando eu casei, e depois que meu pai ele decaiu mais ainda, aí que o meu coração ele se fechou. Comecei a morrer espiritualmente. Aí quando eu comecei a criar, quando o meu coração começou a criar ressentimento, raiz de amargura, falta de perdão, eu comecei a não ser generoso na casa do Senhor mais.
Eu comecei a não ser dizimista mais na casa do Senhor. Eu deixei de servir na casa do Senhor. Para mim, pastores já não prestava mais. Para mim, a igreja já não prestava mais. Os amigos do meu pai já não prestavam mais. Porque o diabo gosta disso. Quando você abre um campo do teu coração, quando você abre o campo de amargura, de ressentimento, o diabo começa a trabalhar na sua mente. Não vale a pena, não compensa, porque o diabo gosta desse campo. Hein, pastor? E isso eu tenho certeza que hoje, né? Hoje, de um tempo para cá, o que o senhor percebeu. Mas na época não foi nada assim de uma vez. Pá, Não. começou aqui, daqui a pouco, não, isso aqui também. Quando foi ver, estava nessa situação toda. O coração, eu posso ver aqui, cauterizado. Tudo, né? Mente, coração. Como diz assim, esse aqui ninguém engana. É isso aí. Não é verdade? Mas foi algo que foi de anos e anos e anos e anos e fechou. Aí, o Diácono Micael, aí, o poder do perdão. Nessa fase, Deus tinha falado comigo desde a adolescência que Ele ia me usar como canal de bênção. Desde a adolescência, pastores, missionárias, profetas, você sabe que no Brasil nós temos esse costume, né? Aqueles cultos de lares, aqueles cultos debaixo do pé de goiaba, né? Na praia, no monte. E Deus sempre falando com um irmão aqui, um amigo ali, um obreiro, um pastor, um profeta. Deus sempre usando uma pessoa falando assim, ó, Deus vai te usar como canal de bênção, Deus vai te usar na palavra, Deus vai te usar de uma forma totalmente diferente, Deus vai te levantar poderosamente para proclamar o evangelho dele. Só o problema é que nessa fase eu tinha esquecido de tudo isso por causa do ressentimento, da raiva, e dentro de mim também brotou uma dúvida: como que Deus vai me usar? Como que Deus vai me usar do jeito que eu estou? Eu acho que Ele esqueceu de mim. Porque quando a gente está com raiva, com ódio, nós começamos a colocar até culpa a Deus por aquilo que nós estamos passando. Então o que acontece? E eu comecei a bloquear. Aí, Micael, aqui que eu quero chegar. Por falta de perdão, deixei de ser servo do Senhor, deixei de ser fiel ao Senhor, deixei de servir ao Senhor, eu criei um mundo para mim. E nesse intervalo, eu também fui um microempresário. Por eu ser servo do Senhor, generoso, Deus me prosperou poderosamente. Nessa fase que eu casei, que eu abandonei, eu estava naquela fase financeiramente boa já, porque eu tinha investido num comércio. E Deus me prosperou. Só porque nessa fase, mesmo Deus me prosperando, que Deus é um Deus de amor, Deus de graça, misericórdia e favor, Deus sempre mostrando o favor dele, porque Deus não deixa, Deus não deve nada a ninguém. Toda semeadura minha de adolescência, até meu casamento, e tudo que eu semeei na minha família, Deus me honrou. Mesmo que o coração duro, fechado, Deus me honrou. E abri um próprio negócio. E depois, nessa fase, eu abandonei mesmo a igreja. Assim, nunca fui de beber, nunca fui de fumar. Tipo assim, afastei mesmo. Sim. Deixei de servir ao Senhor, né? E depois... E Deus tem as suas estratégias para que... todo pai que ama o teu filho, tem a sua estratégia para salvar o filho, né? O pai e a mãe tem as suas estratégias para recuperar o seu filho. Por nós termos um Deus Pai que nos ama tanto, porque Deus, além dele discipular, além dele ser um Deus cheio de amor, ele também é um Deus justo, que vai também fazer o quê? Corrigir os teus filhos que precisa ser corrigido. Exatamente. Nessa fase, por eu ter afastado, as minhas coisas também começou a dar tudo errado depois. Resumindo, nessa fase que eu deixei também servir a casa do Senhor, de fazer as coisas para o Senhor, o que aconteceu, irmão Micael? Eu comecei a observar tudo que eu estava fazendo não estava sendo para glorificar o nome do Senhor Jesus. E nessa fase também comecei a perder tudo. Aí que o meu coração bloqueou mais ainda. Porque aí já foi com o Senhor, não é? Comigo. Juntou a do meu pai
a fase do meu pai, que eu não tinha libertado ainda desse mal. Sim. Aí começou a acontecer comigo. Amigos começaram a fazer mal. Pessoas começaram a me dever. Aquela conjuntura que você sabe muito bem das fases que nós temos de construção. Começa a acontecer algumas coisas na vida da gente. Se a gente não tiver sabedoria para dar, começa a criar dentro de nós também amargura, raiva, ódio, nesse contexto todo. E eu comecei a ter experiência própria nesse contexto. Aí depois eu vendi tudo que eu tinha, aí agora que eu quero chegar. O tratamento de Deus começou a chegar nessa fase. Brotou no meu coração uma vontade de ir para os Estados Unidos. Meu sonho sempre foi ir para a América. Nessa altura o meu coração ele estava... Meu irmão, nem dormi direito. E se não dorme, não acorda bem, não é? Não estava acordando bem. E o teu relacionamento também com a sua esposa, com a sua família também começa a ficar mal. Porque atinge tudo. Porque quando você está com falta de perdão, até a sua família sente, os teus amigos sentem, a tua família sente, a tua igreja sente, o teu trabalho sente, porque você começa a tratar as pessoas má. Você começa a querer descontar aquilo que você também... As tuas frustrações. As minhas frustrações. E a gente se torna uma pedra realmente, literalmente, né? Uma pessoa que passa a não ter empatia com ninguém, passa a não se importar com ninguém. É um gelo. Aí o diácono Micael, nessa fase, brotou no meu coração ir para a América, Estados Unidos. Vendi meu carro, vendi minha loja. Com a esposa. Com a minha esposa já. E minha filha tinha acabado de nascer, a Brenda. Aí, professor Luciano, eu vou para os Estados Unidos, vou largar esse povo. Aí comecei, você sabe, na hora da raiva, né? Aí você começa a mandar boca. Na hora do ódio, você começa a pensar, eu vou sair desse contexto, eu vou sair desse lugar. Ponto, eu comecei a maldizer. Aí eu peguei e falei, eu vou para os Estados Unidos. Vendi meu carro, vendi minha loja, levantei dólar, vou para os Estados Unidos. Aí você sabe que para os Estados Unidos, no Brasil, é visto pelo México, eu vou para o México, ponto, vou pelo México. Nem tentou pelo visto. Não, vou para o México, acabou. Vou para o México, acabou aquela coisa toda. Resumindo, nessa altura que eu estava me preparando para os Estados Unidos, nesse intervalo de... a gente estava planejando durante 90 dias para os Estados Unidos, aí Deus começa a revelar a tua graça, o teu amor, o teu favor. Deus ele começa a manifestar o teu poder aos teus filhos. Que Deus é um Deus que restaura. Deus é um Deus que restitui. Deus é um Deus que transforma. Deus é um Deus que muda a história de um homem. Deus é um Deus cheio de graça. Nós somos só beneficiados. Nós somos só favorecidos quando nós entendemos a graça de Deus. Que a graça é um favor imerecido. E quando o homem só é favorecido quando aceita essa graça. E nesse contexto todo, eu estava com muita raiva, com muito ódio. Aí que o negócio piorou mesmo. Vou vender tudo, acabou, ponto. Aí nós acertamos ir para os Estados Unidos da América. Nesse intervalo que eles tinham datado para mim, né, ir para o México, ir para os Estados Unidos, ponto. Nesse intervalo eu estava preparando tudo, aquela coisa toda. Olha para você ver as coisas. Aí Deus começa a usar de novo os seus homens, essas mulheres de Deus que tinham falado comigo quando eu tinha 13 anos. O diácono Micael, Deus, quando ele tem um propósito na vida do homem, gente, eu chego até aqui a arrepiar. Deus, quando ele tem um propósito na vida do homem, o homem pode esconder aonde for. Deus, ele acha o cara. Deus, quando tem algo específico na vida de um homem, de uma mulher, Deus, ele procura, meu irmão, fazer de tudo para restaurar, restituir, para manifestar o teu poder, a tua graça, porque a palavra de Deus, ela não muda para trás. Nós mudamos, nós falhamos. Deus não, Deus é fiel. Aí o que aconteceu? Nesta altura, aí meu coração fechado. Eu tive vontade, não é que eu tive vontade, o Espírito Santo de Deus brotou, que é o Espírito Santo de Deus que brota no homem. É ele que começa a convencer o homem do pecado. Aí comecei a sentir vontade, aí vou ali na igreja. Estava preparando para ir para os Estados Unidos, aí vou numa igrejinha aqui que eu não estava mais fixo na igreja que eu estava atual. Sim. Comecei a rodar as igrejas. Aí Deus fala,
Aí eu lembro até hoje, quando eu tive meus 13 anos, voltar um pouquinho atrás, há 13 anos, quando eu tive meus 13 anos, eu batendo laje de um irmão lá da igreja. Aí eu lembro até hoje, eram uns 20 homens batendo laje, eu tinha 13 anos. Aí nós tínhamos um missionário, um pastor, que ele é muito brincalhão. Ele resolveu ir lá nesse dia, quando nós acabamos de bater a laje, teve um churrasco. Aí sabe que do nada, ele juntou todo mundo assim, eu quero fazer uma oração aqui, mas sabe que do nada? Gente sem camisa, suado, fedendo, eu tava com o boné pra trás, eu tava com o boné pra trás, todo sujo de massa, pingando massa, boné pra trás, camiseta, short. Aí nós somos religiosos, né? Aí, pá, o cara sem camisa, o cara de bermuda, nós criamos essa casca de religiosidade, mas Deus, quando ele quer falar, ele fala com o cara. O cara com camisa, sem camisa, com short, com bermuda, na praia. Deus, quando ele quer manifestar a palavra dele, no shopping, ele vai lá na cadeia, ele vai lá meu irmão, Deus, quando ele quer falar com o homem, ele vai lá no Dominical Cast. Isso. Aonde for. Deus, quando ele quer falar, e Deus está falando com você. Se você se sente sem esperança, há uma esperança para você, há uma solução para você. Jesus aí pode mudar a tua história. Aleluia. Aí, nesse contexto, aí eu comecei a ir às igrejas. Aí Deus, umas irmãs ali, você não vai para onde você quer ir. Não, vamos lá na laje. Na laje, batendo ali, acabou de bater a laje, no churrasco, este pastor começou a orar. Nunca mais esqueça dessa visão que Deus me deu. Visão. Nunca mais, foi uma visão. Eu sou muito radical com isso. Certo. Visão. Ele começou a orar, naquele ele chegou perto de mim, eu vi uma cachoeira de fogo, catarata de fogo. Quando ele chegava perto de mim, chegava a suar. Deus manda falar com você. Você não vai entender agora, mas eu vou te usar. Você vai ser meu canal de bênção. Eu vou usar na minha palavra. Eu vou levantar você poderosamente em outra nação. Mas aquilo entrou aqui, saiu aqui, porque nós somos... mas aquilo ficou dentro de mim. Mas aquilo marcou no meu coração. Porque quando ele falou comigo, quando Deus falou comigo, ele não falou assim, ele falou de um modo, ele marcou, que eu vi algo diferente. Quando ele chegou perto de mim, eu vi literalmente uma catarata de fogo. Assim, quando aquele negócio estava caindo, eu chegava a suar. Os meus ossos, a minha carne, o meu corpo, os meus olhos chegou a arder de tanto fogo que eu vi. Aí isso ficou marcado na minha história. E Deus veio falando, mas com o meu coração cheio de rancor, cheio de raiva, esqueci daquilo. Aí quando eu resolvi ir para os Estados Unidos, aí aquilo que Deus tinha falado comigo nesse intervalo de 13 anos a 20 anos, esses 7 anos, Deus, ele volta de novo a falar. Que Deus também, muitas das vezes as pessoas não entendem. Muitas das vezes você acha que Deus, ele não está falando com você dos pequenos detalhes. Deus, ele fala conosco. Durante esses 7 anos, mesmo com o coração totalmente corrompido, Deus, ele estava falando comigo, mas devido a tanto rancor, tanta raiva, tanto ódio, eu me bloqueei, porque nós bloqueamos o nosso mundo espiritual. Nós bloqueamos a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele não trabalha se o coração não estiver fechado. O Espírito Santo, ele não manifesta aquilo que quer manifestar no homem, se o homem não abrir o teu coração, não deixar ele curar. Se a gente não abrir o nosso coração, o Espírito Santo de Deus não trabalha. O homem tem que ter um coração, porque o orgulho, antes da destruição, vem o orgulho. Antes da queda, vem a altivez. Quando o homem bloqueia, vira orgulhoso, não preciso, Deus não fala comigo. Nós criamos um bloqueio dentro de nós. Aí o que acontece? Nessa altura, quando eu estava preparando para os Estados Unidos, eu comecei nas igrejas e Deus começou a fazer o quê? A falar com os seus profetas. Só que o problema é que o meu coração estava tão rancoroso, Diácono Micael. Eu estava com tanto ódio, tanta raiva. Quando ele falava comigo, sabe aquele filho rebelde? Que não quer ouvir a voz de Deus? Sabe quando o coração está machucado, a sua alma está machucada, você está angustiado. Varão, eu cheguei no estado que eu tomava banho, eu dava murro na parede. Eu tomava banho dando murro na parede, sozinho. Por que isto? Por que isto?
Por que isto? Eu dava um murro na parede. Eu entrava dentro do carro, varão tanto soco que eu dava no volante. Eu dava um murro na parede, no volante do carro. Ninguém me via, mas eu fazia isso. Porque raiva, ódio, eu xingava as pessoas. Por que isso comigo, Deus? Por que isso com a minha família, Deus? Por que isso na minha casa, Deus? Por que isso na minha história? Eu estava num mundo totalmente diferente, mas Deus veio com seu amor. Ele veio manifestando de novo a sua graça e falando que me usar, que ia me levantar. Quando os homens de Deus, as mulheres de Deus começou a ser levantado para falar de novo comigo, nesse intervalo que eu precisava lido, varão, eu comecei a duvidar. Isso é Deus, não, isso é carne. Isso é homem carnal, ó, o coração bloqueado. Mas se a mulher está falando por cabeça, eu comecei a culpar todo mundo. Não acredito nisso não. E Deus falando com um, falando com o outro, falando com um, falando com o outro. Resumindo, eu lembro até hoje, eu estava na cidade de Ipatinga. Ipatinga, faltando 15 dias para mim ir para os Estados Unidos. Tudo preparado. Tudo preparado. Eu alegre, né? E eu dentro do carro, lembro até hoje. Vou me livrar desse povo Esse todo. povo com som alto, tá curtindo ali Skank, Jota Quest, já tinha esquecido, já de música, nada mais glorificava o nome do Senhor. Na sua vida, nada. Nada. Tudo que eu estava fazendo, eu estava assim, revoltado, música mudana, totalmente fora do contexto. Ponto. Aí, cheguei na minha cidade, eu fui buscar minhas filhas. Olha o que Deus faz. O que Deus faz? Fui buscar minha filha, a minha família, na casa da minha sogra. Senti a vontade, não é sentir vontade, o Espírito Santo de Deus me incomodou. Senti uma vontade para ir na casa da minha irmã, que a minha irmã é mulher de Deus, mulher de monte, de oração. Peguei minhas filhas e disse, Lu, eu vou na casa da Martinha, e eu vou na casa da sua irmã, vou na casa da Marta. Eu vou lá, tem muito tempo que eu não vou lá. Eu deixei a minha esposa na casa da minha sogra e fui lá. Varão, o que Deus faz? Deus, quando Ele quer preparar as coisas, Ele prepara, né? Quando eu cheguei na casa da minha irmã, é como se fosse aqui, ó. Assim, ela estava com a mesa, que em Minas gostam muito de queijo, né? Minha irmã, tá muito tempo estranhando você aqui, ó. Minha irmã, estranhando você aqui hoje, você aqui na minha casa, amém. Ela foi lá com um queijo, lembra de hoje, com um queijo, um doce de leite, café com leite, Mineira. Pão de queijo. Ela preparou com a mesa bonita assim, tá? Quando eu sentei na mesa, comecei a degustar aquilo que ela estava me servindo. Ela falou assim, ó, foi bom demais você ter chegado aqui. Você vai ficar fica com suas meninas e fica com meus meninos, com seu sobrinho aqui, que eu vou ao monte agora, que as irmãs estão chegando aqui agora pra gente ir pro monte. Olha pra você ver. O encontro já estava marcado, né? Eu até me emociono porque eu sei como é que Deus trabalha, como quando Deus faz. A gente não entende as coisas de Deus. A gente não entende as coisas de Deus. Eu estou resumindo muita coisa aqui, eu estou simplificando a história. Sim. Aí eu aqui, duro, coração de pedra, orgulhoso, cheio de altivez, eu posso, preciso de ninguém. Eu vou fazer acontecer. A gente tem essa mania, né? Braço orgulhoso, braço cheio de altivez. A humanidade caída, pecaminosa nossa. Aí o Senhor falando, aí tá eu lá. Aí chega as irmãs, Martinha. Aí uma irmã ficou do outro lado de lá, como fosse isso aqui, é uma janela. A cozinha da minha irmã tem uma janela vasculante muito grande. E uma ficou do lado de lá, eu lembro até hoje, a irmã tava com a camisa aqui, um calor, varão de 50 graus. A camisa aqui, coquinha aqui, uma baixinha. A baixinha entrou, Martinho, toma um cafezinho, toda elétrica, a baixinha, tal. Aí a irmã lá de lá não entrou, eu aqui. A irmã entrou dentro da cozinha e falou assim, ô Martinha, tava ali fora, Deus mandou orar aqui dentro aqui. Antes de ir pro monte. Daquela mulher bateu o olho em mim. Daquela focou o olho em mim. Ela falou assim, quem é esse rapaz aí? Meu irmão, seu irmão, ok. Quando a mulher levantou, mandou levantar. Pai, sabe que Deus falar com precisão? Aí Deus vai dando oportunidade, né? Aí Deus falou comigo assim, ó, é a última vez que eu falo com você. Deus não tá falando, quando ele fala assim, é a última,
Porque alguma coisa ele vai fazer. É a última vez que eu vou falar com você. Já te dei muito recado e tu não prestou atenção. Aí eu tava encostado na parede, Deus foi falando. E pra onde você quer ir, você não vai. Vou te enviar para outro lugar. Porque a promessa que eu tenha feito na sua vida já está preparada. Mas para onde você quer ir, você não vai. A promessa que eu fiz, o destino eu que fiz. Mas aquilo que você está planejando no teu coração não é a minha vontade. Resumindo, falou profundamente a coisa toda. Não foi foi na casa mesmo. Não, foi na casa da minha irmã, mas falou assim, mas isso aqui é direto, irmão. Sim. Assim, não conheço a pessoa, nunca vi a pessoa. Aí aquele dia, aí Deus, quando ele falou naquele momento, quando ele falou a última vez, aquilo gravou na minha mente. Ele falou, a última vez que eu falo com você. É a mesma coisa quando o pai fala, né, com o filho, não, é a última vez que eu falo com você, filho. A próxima senão surra papai vai te dar uma surra. É a última vez que eu falo com você está desobedecendo demais. Pô, mas aquilo ficou na minha mente, mas não desceu pro coração, porque o coração estava duro. Mas também não saiu pelo outro ouvido, ficou na mente. Ficou na mente. Aquilo. Ficou aquilo na mente, ficou naquilo na mente. A minha irmã foi pro monte, pediu pra ficar com os meninos, aquilo foi martelando na minha cabeça. É a última vez, a última vez, a última vez, a última vez, a última vez. Quando a minha irmã volta do monte, ela entrou na casa, que as irmãs tinham ido embora já, que eu tava indo com os meninos lá, ela falou assim, Ney, aí as pessoas ficam assustadas, né? Nossa, Deus falou com você de um jeito diferente. O que tá acontecendo? Porque minha irmã não sabia de nada. Nem pros Estados Unidos minha irmã não sabia que eu tava indo. Porque eu ia falar só depois, faltando poucos dias. Eu tava falando pra ninguém, porque eu tava tão fechado, tão reservado, que só a minha esposa... o pai e a mãe. Nem meu pai e minha mãe estavam sabendo. Eu falei, não. Que já tava... Aí meus pais, meu pai e minha mãe já estavam aqui já. Eu vou chegar aqui rapidamente. Pronto. Aí quando eu estava preparando, meu pai e minha mãe já estavam morando em Portugal desde 98. Desde 99. Minha mãe, meu pai veio em 2000. 99, mais ou menos por aí. Aí meu pai já estava aqui já. Por quê? Minha mãe sempre falava com meu menino, vem pra cá. Aí que eu quero chegar. Portugal pertence ao Senhor Jesus. Quando minha mãe ligava pra mim, eu falava, você vai pra Portugal fazer o que aí? Olha pra você ver. O que eu vou fazer em Portugal? Não, vou pros Estados Unidos, lá que vai dar dinheiro. Portugal, eu não quero mexer com Portugal, não. Aí meu coração bloqueou pra Portugal. Presta atenção que o negócio é sério. Quando minha mãe falava em Portugal, meu coração bloqueou também. Não vou pra Portugal, não quero esse país, não quero saber de Portugal. Aí meu coração bloqueou para Portugal. Minha cabeça era Estados Unidos. Aí Deus, quando fala comigo a última vez na casa da minha irmã, faltava quantos dias? 1 semana para ir para a América. Aí, varão, aí o negócio apertou. A palavra ficou só na mente, mas não desceu para o coração, não arrependi. O coração não foi aberto para a palavra. A palavra bateu, estava batendo, mas o coração não abri para a palavra entrar. Tava batendo. Tava mais duro ainda. Tava duro. Aí o que aconteceu? Quando aquela palavra foi falada a respeito que Deus ia fazer, aquela palavra que Deus tinha falado comigo na casa da minha irmã, através daquela missionária, eu bloqueei meu coração. Fui embora para casa, falei com a minha esposa, eu fosse você, minha esposa é mulher de Deus, sabe? Muito calma, ouve o que Deus está fazendo, que está falando com você. Você está muito desobediente. A nossa esposa, né? Conhece o marido. Minha esposa muito calma, muito sábia, e eu com o coração fechado. Irmão, o diácono Micael, quando a pessoa está orgulhosa, quando a pessoa tem um espírito de altivez, quando a pessoa abre um coração, ela não quer ouvir ninguém. Não quer ouvir pai, não quer ouvir mãe, não quer ouvir pastor, não quer ouvir conselho de ninguém. É uma soberba pura. Soberba. Não faça isso. Ouve os conselhos que o teu pai, que a tua mãe, que o teu pastor, que os teus amigos, porque muitas das vezes Deus está usando eles como canal de bênção para a sua vida. Através desse conselho, Deus está usando ele como canal de Deus para a sua vida, para mudar a tua história. E eu estava com o coração fechado. Quando foi na segunda-feira, eu fui na empresa. Não, quando foi na terça-feira, o rapaz que ia comigo pelo México, um dos amigos meus que nós ia pelo México, falei com ele assim, vamos comigo ali na empresa que eu vou buscar um dinheiro, que tem uma empresa me devendo, que eu vou precisar receber um acerto com eles lá.
Eu fui na empresa que eu trabalhei, um excelente patrão, varão. Um excelente patrão que eu tive, o Fábio. E nessa época, o Fábio falou assim, não sei, você precisa para os Estados Unidos. Você quer um carro novo? O que você quer? Eu te dou tudo. Patrão maravilhoso. Não, ao coração, né? Orgulhoso, não queria ouvir ninguém. E a minha cunhada era gerente dessa empresa, que é irmã da minha esposa. A minha esposa, aí ela só olhando para mim assim, ó. Porque quando a gente tá com o coração soberba, quando nós somos orgulhosos, quando nós estamos com ressentimento, as pessoas observam nossas atitudes e ações. Muda. As nossas atitudes e ação muda no falar, no agir. O seu comportamento muda. Mas a gente não percebe. Não percebe. E as pessoas começam a ver a desfiguração daquela imagem que você era e que você é atualmente, como soberba, como uma pessoa altivez, aquela pessoa que não procura aceitar conselho. A imagem da pessoa muda, o seu falar, o seu agir, a sua atitude, o seu modo de relacionamento com a família, com os amigos, com a igreja. A falta de perdão destrói o ser humano. A sua imagem, a sua figura ali, ela fica descaracterizada da sua imagem original, que é a sua imagem de Cristo. Aí, varão, preste atenção com o que você segue. E eu não dei ouvido à palavra de Deus. Aquela missionária foi usado como canal foi usado como canal de bênção para a minha vida. Na terça-feira de manhã, às 9h30 da manhã, eu lembro até hoje, foi eu mais um amigo meu, e foi comigo na empresa buscar um dinheiro que essa empresa está me devendo. E essa empresa era um ex-patrão meu maravilhoso. Eu dei um abraço dele e falei assim, você não precisa ir. Olha os pequenos detalhes, Deus falando, você não precisa de ir. Aí o outro amigo meu lá no trabalho falou lá dentro, você não precisa de ir. Deus, esses detalhes, a gente quando a soberba tá, quando o coração tá com ressentimento, com raiva, você não quer dar ouvido. E pastor Rodney, e às vezes não é nem através de um pastor, de um missionário, Deus usa quem Ele quer, né? Não sei, depende do seu patrão, seu ex-patrão, esse seu amigo. Às vezes a pessoa nem é cristã, tudo, mas Deus usa a boca dessas pessoas também, né? Dizendo, olha, era um recado, né? Não precisa você ir, não precisa você ir. E eu confesso a vocês que eu não conheço o testemunho do pastor, estou conhecendo justamente com vocês, estou sendo impactado com o que a falta de perdão faz, né? Nós vamos falar estamos falando sobre o poder do perdão. E mais daqui para frente, daqui a pouquinho a gente já vai saber o que o perdão fez, né? De que forma o perdão transformou a vida desse homem. Porque eu confesso, Senhor, né? Eu imagino a sua irmã, né? A surpresa da sua irmã, você chegando ali e ela vendo, né? As pessoas que lhe conheciam, poxa, mas esse menino, rapaz, cresceu dentro da igreja, louvava junto com a gente na igreja, era usado. Quando você falou de bater laje, é para você ver o que é servo, o que é serviço. Dentro da casa de Deus, dentro da obra de Deus, nós somos servos. Costumo dizer que quem não serve para nada, né? Eu também, graças a Deus, eu lembro que o meu filho ainda era pequeno, eu lembro que a gente foi fazer uma laje numa igreja, a igreja presbiteriana, Congregação Presbiteriana do Novo Horizonte, ali em Macapá. Eu lembro que estava fazendo um anexo atrás e nós precisamos bater 2 lajes. Rapaz, agora me diz uma coisa, quem em sã consciência sai num domingo de manhã de folga de casa para carregar lata d'água, não, lata de concreto na cabeça e se sujar tudo, sem ganhar nada? A gente imagina, claro, a gente sabe que está sendo recompensado por Cristo, né? Mas para o mundo isso é uma coisa, não, se não me pagar aí 150, 200 a diária, eu não vou. Mas dentro da igreja nós somos servos, né? E você ali com 13 anos de idade, certamente seu pai também estava envolvido, estava no meio servindo, né? Na casa de Deus, servindo na obra. E de repente você se encontrar numa situação dessa, totalmente, né? A soberba entrou de uma forma, né? E destruiu realmente, cauterizou tudo aquilo, todas as suas lembranças, né? As melhores lembranças de infância, né? Na igreja, louvando, adorando, indo com o papai, indo com a mãe, por a escola dominical, pro culto da noite, né? A gente, quando criança, chega às vezes, dormia no círculo de oração ali, mas a mãe estava lá orando, estava, né? E aquilo ali tudo estava esquecido, né? Quem olhava dizia, esse não é o Rodney. Como é que ele chamava pro senhor? Ney. Esse não é o Neizinho que a gente conhece, né? E Deus olhava lá de cima e dizia, esse não é o Neizinho que eu conheço. Ele vai ter que...
Mas continue, meu amigo. Fale, deixe Deus lhe usar. Né? O perdão, irmãos. O perdão. Né? O texto que o irmão leu aqui no início também, que está em Mateus, né? Fala disso. 6. Mateus capítulo 6, versículo 14. Né? Pode ler novamente, pastor, o que diz? Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará. É o irmão Micael, é o pastor Rodney que está falando, não é a palavra de Deus. E se você for ver bem, olha o Pai Nosso que você ora, né? Que você reza diariamente. O Pai Nosso fala, perdoai a gente até diz, né? Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, né? Ou aqueles que nos devem, em outras versões, perdoai os nossos devedores, assim como nós perdoamos, né? As minhas dívidas. Nós tínhamos dívidas, nós temos dívidas com Deus, com Cristo, né? Mas Ele nos perdoa com o seu sangue. Continue, meu pastor. Aí, ponto. Pra gente... Fique à vontade, olha, não estou com pressa não. Eu vou pôr isso aqui, porque Portugal, nós declaramos, Portugal é do Senhor. Amém. Amém. Aí o Jack Micael, aí o tratamento vai começar aqui. Aí quando eu fui nessa empresa levantar esse dinheiro, aí Deus tinha falado comigo que era a última vez. Aí lá fora estava um amigo meu dentro do carro me esperando. Aí eu peguei meu carro. Aqui o tratamento começou. O presbítero está dando glória ali, ó. Amém. Aqui o tratamento começou. Quando eu dei um abraço no meu patrão, que eu servi ele com muito amor, dedicava a minha vida. Aí o Deus Pai, quando Ele quer corrigir, Ele corrige. Não tem jeito. Quando Ele quer corrigir, quando Ele tem um propósito na vida da gente, não tem jeito. Quando eu entrei naquele carro, eu saí para a rua do meu bairro, onde eu morava, porque a empresa ficava no bairro. Quando eu cheguei, a próxima esquina, eu só vi um vulto aqui, ó. Eu achava que era um caminhão, uma carreta, aqui. Eu vi um vulto. Não sei se era um avião que estava caindo, um trem gigante aqui. Foi a conta de jogar o carro para aqui, ó. Foi uma explosão. Aqui, ó. 2 dias para ir sozinho. Aqui. Veio um carro de alta velocidade. Me pegou de cheio aqui. Não sei o nome disso aqui. A parte das duas portas. O senhor estava dirigindo? Estava dirigindo. Sim, ali na coluna, né? Na coluna pegou lateral. Aqui. Entre as duas portas. Se eu não tivesse visto esse vulto, esse movimento, ele tinha me pegado aqui. Por eu ver, Deus me deu que... Sei lá, não sei se foi aquele reflexo. Eu só desviei, ele pegou aqui. Aí eu bati numa árvore, ou ele entrar dentro de uma casa. Não tem como te explicar. Tudo que tinha aqui, tudo que tinha na lateral do carro, tudo fiquei dentro dela, na ferragem. Tudo. E o colega meu, um amigo meu, voou longe, quilômetros do carro. O cinto estourou, eu fiquei amarrado. Dentro da ferragem, eu só vi as vozes. É o Dinei, porque esse acidente foi dentro de um contexto onde eu cresci, que a empresa ficava dentro do bairro que eu... Próximo da... Sim. Todo me conhecia, com o povo me viu, é o Dinei, tentando me arrancar dessa ferragem. E eu comecei a desmaiar dentro do carro. Resumindo, eu só vi a voz do policial assim. Quem estava nesse carro? Ele estava dentro do carro, estava deitado no meio da rua, esticado. Aí eu ouvi a minha voz da minha cunhada chorando, gritando. O meu ex-patrão também, que era... perto da empresa, veio todo mundo correndo, desviando do trabalho, todo mundo. Ele morreu. Só vi a voz, mas já estava ficando inconsciente. Eu só vi o policial falando assim: este aqui que estava nesse carro pode levantar a mão para Deus, pode levantar a mão para o céu. Isso é só Deus mesmo. Não morreu porque não foi Deus, não foi a hora dele que chegou. Eu ouvi ele falando isso. Resumindo, acordei dentro do hospital. Aí quando eu acordei, minha família tudo ali. Varão, não tem como te explicar. Quando você vê nos YouTube, nos vídeos, testemunho de pastores que você sentiu a morte, varão, parece que a minha alma saiu do meu corpo. É uma coisa mais estranha, não tem como te explicar. Foi uma sensação assim, na mesma hora, ruim, boa, não consigo te explicar. A minha carne com a minha alma, sei lá, o meu espírito, não sei, parece que saiu de mim e voltou. Não tem mais estranho. Porque quando eu acordei, assim, quando eu estava inconsciente, eu não vi nada. Mas eu senti assim que parecia que eu estava num local, não tem como te explicar. Mas é uma coisa estranha. É uma sensação estranha.
eu senti uma sensação estranha. Parece que assim, é como se fosse assim, ó, a morte bateu, mas Deus falou assim, não, tá na hora. Tá percebendo? Eu tô entendendo. Sim. Aí, uma coisa estranha. Aí quando eu abri os meus olhos, eu vi minha família, eu comecei a chorar. Aonde eu estou? Aonde eu estou? Aonde eu estou? Fiquei bobo naquele momento. Resumindo, fui para casa, comecei a recuperar. Aí a história foi andando. A minha mãe ligou para mim, depois de um mês, falando assim, ô filho, vem para Portugal. Porque a viagem estava marcada antes do acidente, praticamente 7 dias depois, no máximo. Nos Estados Unidos, não, 2 dias. 2 dias. Já anulou. Os pessoal que me levar chegou ali em casa para me ver. Todo mundo, os meninos foram lá me ver. O que estava no carro comigo mandou até me abraçar, tudo de bom para você, o neném. E foi. E foi para os Estados Unidos. Olha para vocês as coisas. Essa equipe ficou presa no México. Não conseguiu passar. Ficou todo mundo preso nos Estados Unidos, aquela coisa. Essa coisa de ir pro México, você sabe como funciona. Certo. Já ouviu falar? Ponto. Uns voltou, uns conseguiu ser liberado, ponto, aquela coisa toda. Mas o grupo em si não conseguiu. Não conseguiu. Aí, nesse intervalo de um mês, eu tava com aquela coisa, com a sensação muito ruim, eu tava muito confuso. Aí foi uma irmã lá em casa falando comigo assim, não preocupa não, filho, vai dar tudo certo. Orou por mim, então Deus vai te usar. A promessa dele a favor da sua vida está de pé. Agora eu vou te falar algo aqui, só para quem tem fé. Eu vou falar aqui só para quem crê, porque... Segura. Eu vou falar algo aqui só para quem crê. Isso aqui é mesmo para quem tem experiência. O meu carro ficou guardado numa garagem de uma pessoa que era amiga do meu pai do bairro. Porque ele sabia que eu era filho do meu pai, mas assim, era um senhor já de idade. Ele guardou meu carro estava todo arrebentado, num acidente. Eles guardaram lá. Quando um amigo meu, depois de 15 dias, me pegou em casa para mim ir lá ver o carro como estava, aqui que está o mistério. Nunca mais... Irmão, desculpa aquelas pessoas que vai estar me ouvindo logo após, mais tarde, no outro horário, mas aqui só para aqueles que creem nisso. Quando eu fui ver o meu carro, quando eu vi a imagem de carro, eu comecei a duvidar. Não acredito que eu saí daqui. Eu comecei a duvidar que eu saí daquele carro. Não, é impossível. Meu irmão, amigo, o carro estava todo destruído. Era impossível uma pessoa sobreviver naquilo ali. Tudo isso aqui não amassou não. Tudo. Virou um montante. Virou um montante. Eu fiquei dentro daquilo. Quando eu vi, eu comecei a chorar. Agora eu vou falar algo aqui, é só para quem crê. Agora que Deus revela aquilo que quer fazer. Irmão, não adianta. Deus, quando Ele quer fazer, quer falar, usa o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Por causa disso que aqui dentro tem vários personagens que é só para louco mesmo, só para doido entender isso aqui. É só pela fé. Você não tem que ver, tem que crer. Mais nada. Um mar abrindo, varão. Me explica isso. Exatamente. Eu preguei sobre Pedro semana passada. Pedro experimentou algo que os discípulos não conseguiram experimentar. Me explica. Andar em cima de um mar, de um lago, mar. Me explica isso. Quando ele começou a afundar, não importa, mas ele experimentou o poder da palavra. É só para coisas, meu irmão, é só para aqueles que crê mesmo. É só para maluco. Porque tinha sempre uma palavra. Sim. Porque aquilo que eu quero explicar para você. Muitas das vezes, Deus liberou uma palavra para você, profética. Muitas das vezes, devido à sua obediência, muitas pessoas vão achar que é loucura. Não é. Muitas pessoas vão achar que é insensatez. Não é. Mas se você tiver a palavra de Deus, é a palavra da fé. Exatamente. Noé era dado como um louco. Louco e doido. Como é que esse cristão, o pessoal passava, né? Como é que tu vai... Isso eu imagino, né? Como é que esse cristão, Noé, vai levar esse barco para o rio? Porque ele não construiu num rio, num cais, né? Ele construiu numa área aberta. Aí o pessoal dizia assim, como é que... Eu acho que a maior dúvida deles era dizer, como é que ele vai transportar esse tamanho desse navio, desse barco para a água daqui? Mas Deus já estava mandando água lá. Deus tinha falado com Noé. Porque né? todo homem que tem uma palavra profética liberada de Deus, meu irmão, é certeza. Vai se cumprir. Porque nós não podemos ter uma fé sensorial, não. Nós não podemos... A fé, ela não está dentro do território das nossas emoções, que o nosso coração é enganoso. A fé é certeza. Você não precisa de ver nada. Nada. Se você tem a palavra de Deus liberada, meu irmão, vá, que Deus garante. Vá, que Deus ele manifesta o teu poder na sua palavra. O agente é o Espírito Santo. E a palavra é o teu guia.
A palavra é espírito e vida. A palavra é poderosa para restaurar, para restituir e transformar a vida do ser humano. Você olhou o carro e disse, não é possível. É impossível. E para mais dar ênfase nessa história aqui. Aí apareceu um senhor, gordinho, eu lembro até hoje, calça cinza, havaiana no pé, uma camisa branca dobrada assim, eu lembro até hoje, social, era uma Monark, meia verde, meia azul Monark. Monark é aquela que tem a circular a bicicleta com a bolinha. Aí eu lembro, nunca mais eu esqueço disso. Quando eu saí lá da garagem, eu fui agradecer o senhor para deixar o carro. O senhor fez assim comigo, assim, ó. Fez com a mão assim, o senhor tá fazendo com a mão assim pra mim. Eu lembro até hoje, ele tava com o pé assim no meio fio. Ele falou assim, ó. Assim diz, manda. Aí, irmão, esse aqui não. Esquece, irmão. Esse aqui não. Isso aqui é mistério de Deus. Não tem como te explicar. Ele falou assim manda dizer teu Deus. Sabe por que você está vivo? Só por causa de uma coisa. Que Deus tem um propósito na sua vida. Ele manda dizer para você. Ele vai te usar como canal de bênção. Nunca mais vi esse senhor. É um senhor meio moreninho. Camisa social branca solta. Com a calça... Eu lembro que tem hoje uma cor... não sei, tipo um creme com chinelo havaiana. Eu lembro até hoje. Na bicicleta verde. Aí, resumindo, vim parar aí a cura do perdão. Cheguei em Portugal, quando eu vim para Portugal, minha mãe convidou. Quando eu pisei dentro da minha casa, pisei na casa do meu pai, o meu coração estava o quê? Cauterizado ainda. Quando eu cheguei em Portugal, que eu não queria vir para Portugal, mesmo com toda essa situação, pisei aqui, mas pisei com uma bomba. Não queria estar aqui. Não queria estar aqui, cheio de ressentimento. Mas tinha uma palavra liberada dentro de mim. Eu vim para cá não com a minha vontade, eu vim para cá nem porque que Deus falou não. Eu vim que minha mãe foi um convite da minha mãe, mas Deus tinha falado que ia mandar para outro lugar, mas eu não sabia que era Portugal. O tratamento começou a passar. O tratamento foi neste país. Quando eu pisei dentro da casa dos meus pais, eu vi meu pai e minha mãe aqui, por isso que você conhece muito bem meu pai e minha mãe, cheio de alegria recebendo seu filho, né? Aquela festa do pai e a mãe. Minha mãe na hora sentiu em mim, que a mãe conhece, a mãe tem um filtro, né? A mãe tem uma visão espiritual diferente do pai. Meu pai me abraçou, minha mãe me abraçou. Minha mãe já me olhou meio assim, tem uma coisa errada aqui. Minha mãe olhou, tem uma coisa errada aqui. Minha mãe, eu lembro até hoje, minha mãe me recebeu com um arroz, um feijão, um angu e um frango com quiabo, que ela sabe que eu gosto. Minha mãe fez aquilo que eu mais gosto. Aí, meu irmão, aqui foi o tratamento. Quando eu cheguei da casa da minha mãe morava num T1 pequenininho, em Lisboa. Ela mora em Lisboa até hoje, pequenininho. Minha mãe falou assim, a casa é essa que nós temos, você vai começar a sua nova vida aqui. Aí comecei a comer, eu tava falando um pouco, tal. Minha mãe, você vai dormir aqui no chão. Aí já olha o orgulho, olha o ativista. Eu dormi no chão, mãe? Nem pensar. Eu vim do... Primeiro dia, eu vim para Portugal dormir no chão. Primeira noite sua, chão. Nós temos nosso quarto, nós moramos numa coisa pequena. Você vai começar a tua história aqui. Chão. No chão da sala? Não, cozinha. Pior que na cozinha. Era uma mesa assim, e o colchão enfiado assim, uma janelinha virada para o mar de Almada. A mãe, você vai começar aqui. O varão dentro de mim queria chegar aqui em Portugal com um apartamento top, queria chegar aqui em Portugal com a BM, com a Mercedes, meus pais com Mercedes, com BM, porque meu pai tinha tudo de bom lá. Quando eu cheguei aqui a realidade era outra, que meu pai foi mudado, meu pai não queria mais aquela loucura que ele tinha, queria ser uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que estava muito bem já, mas a gente queria aquela coisa, esperava aquela coisa. Ao Senhor... Chão. Varão, eu trouxe do Brasil, Samarino, relógio caríssimo, varão, roupa top, tudo top do Brasil, tudo que você imaginar, Samarino, pé de ferro, cinto caríssimo, calça da Zump. Lá no Brasil eu vestia Gante, jacarezinho, que é o tal de Lacoste. No Brasil tinha tudo isso e eu falei, eu vou fazer um tratamento na sua vida. Vou arrancar toda a tua altivez, o teu orgulho para você saber
Amassando ali, ó. O presbítero dizendo, moendo. Eu vou te moer para te mostrar o tratamento que eu vou fazer na sua vida, para eu te mostrar que eu sou Deus, eu tenho um propósito na sua vida. Eu não queria nada disso. Minha mãe chegou com um sapato de chinês. Eu peguei o sapato. Quero isso que não, mãe. Eu assim. Eu, chinês, nem pensar. Varão, aqui foi um tratamento tão sério na minha vida. Tão sério. Tudo que eu tinha, que eu trouxe do Brasil, o meu patrão, né, quem tem dinheiro sabe que é coisa boa. Eu fui trabalhar no café. O patrão olhou meu relógio, olhou meu sapato e falou assim, fogo, você tá melhor do que eu aqui, hein? Porque conhece as marcas que eu estava usando trabalhando. Olhando, varão, tudo que eu tinha de melhor do Brasil, Deus fez eu acabar aqui. Sabe aonde? No café, entregando papel, lavando o carro. O orgulho, Deus teve que começar a me quebrar. A minha soberba, a minha altivez, a minha grandeza, que eu posso, que Quem eu você quero, pensa que é, né? Começou a desconstruir para construir uma nova história. O primeiro perdão começou na minha casa. Porque devido que aconteceu com meu pai, eu não aceitava aquilo que aconteceu com meu pai, eu construía uma imagem diferente. As pessoas têm que perdoar meu pai. Porque assim, parece que quando as pessoas fazem o mal pra gente, há uma dívida. Cria uma dívida, né? A pessoa tem que me pagar isso. O que a palavra de Deus fala nessa manhã para nós? O que a palavra de Deus fala nessa manhã? Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. O que Jesus estava dizendo aqui? Oferece o seu outro lado. O que ele estava dizendo? Porque ele estava dente por dente. Você tem que revalidar, né? A lei de Moisés dizia isso. Você tem que bater da mesma moeda. Jesus vai ensinar totalmente diferente. Mostra a tua outra face, que Jesus estava ensinando aqui. Mostra o seu outro lado de ser. Não aumenta a rivalidade, não aumenta a ira, não aumenta a briga. Mostra a sua outra face diferente. Não pague com a mesma moeda, não pague o mal com o mal. Aí aqui em Portugal, Deus começou a me mostrar que eu tinha que mostrar uma outra face diferente. Tudo que as pessoas fez na minha família, na minha vida, o Senhor Jesus começou a trabalhar. Mostra a tua outra face. Mas para me mostrar essa outra face, varão, foi um momento muito delicado, porque eu não queria mostrar essa outra face. Essa face de Cristo, né? Aí Jesus queria me mostrar aquilo que ele passou aqui na terra: traição, humilhação, perseguição, traição, que o discípulo vai passar por isso. Eu não queria passar por isso. Aqui em Portugal foi o tratamento que Deus fez na minha vida. Para aqui nós terminar aqui esse testemunho que é muito longo, o que eu fiz? Quando eu cheguei em Portugal, aí eu vi um dia, chegando do trabalho, 2 horas da manhã, a porta do quarto do meu pai e da minha mãe estava assim. Quando a pessoa está dormindo, tem pessoas que roncam, né? Tem pessoas que roncam. Aí eu sentado ali na sala, muito cansado, 2 horas da manhã, sentado. Aí eu ouvi meu pai. A minha mãe, eu estava morando só com eles. Aí o Espírito Santo de Deus, calmaria, né? Ouve. O Espírito Santo de Deus me falou no suspiro dos meus pais. Perdoa. Ama. Perdoa. Ama enquanto tem vida. Perdoa. Ama enquanto você pode. Naquele fôlego de vida ali dos meus pais e minha mãe, eles suspirando, o Espírito Santo começou a falar: o perdão tem que ser liberado, o amor tem que ser liberado enquanto a vida. Na vida. Aí comecei a pedir perdão ao meu pai, pedir perdão à minha mãe. O negócio estava tão sério que eu estava com tanta raiva de igreja, de pastores. Eu deixei de servir o Senhor com as minhas ofertas, com os meus dízimos. Aí eu fui convidado por um amigo meu há 20 anos atrás, em Lisboa, ir na igreja.
Tava tão sério o negócio que eu não queria ouvir falar de igreja. Eu não queria ouvir falar de pastor servir. Eu tava machucado com as pessoas. A igreja tem nada a ver com isso. Tem nada a ver. A igreja de Cristo tem nada a ver com isso. São pessoas. Eu comecei a colocar todo mundo no patamar. Aí o João me chamou. Vão ir, pai, numa igreja comigo. Eu disse, eu vou nada, pai. Vou nada. Eu tava muito duro. Muito rancoroso. Aí, custei ir. Eu fui, eu lembro até hoje, no domingo. Aí, nesse intervalo, Deus usou uma portuguesa dentro do café. A mulher foi na França. A mulher falou comigo assim, eu vou te dar um presente, filho. Eu gosto muito de você. Eu não tinha terno. Eu não tinha nada. Meu presente que ganhei em Portugal, usado por uma portuguesa que não conhecia a palavra de Deus. Ela chegou dentro do café, ela falou assim, ó, o presente que eu vou te dar, ela me deu um terno completo. A bota que ela me deu, eu tenho até hoje guardada. Eu podia ter trazido essa bota aqui pra você ver. Ela me deu uma bota da marca Miguel Vieira. Sabe o que é Miguel Vieira aqui em Portugal? Ele sabe que é um português. A bota custa 1.000 euros, varão. 1.000 euros a bota custa. Tem guardado até hoje. Eu usei ela no máximo 10 vezes durante esses 20 anos, que é uma relíquia de testemunha. Aí me deu um terno completo. Podia me dar uma t-shirt, podia me dar uma calça, podia me dar um óculos, sei lá, um terno. O que ele estava simbolizando? Antes disso, eu fui convidado, aí me deu um terno. O terno foi feito o número exato para mim. Quando eu coloquei aqui, o que encaixou. Encaixou. Eu vesti dentro do café. Ela falou assim, fogo. Acertei. Se eu pudesse, se eu soubesse essa numeração, jogava até na Mega. No meu negócio eu ganhava. Ela brincou comigo isso. Resumindo, aí o João me chamou para ir na igreja. Eu fui com esse terno. Vestido. Eu fui na igreja lá em Lisboa. Na igreja, fui convidado. Aí quando eu vi que pastor pregando, os meninos louvando, o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar no meu coração. Eu senti saudade daquilo. Eu senti sede daquilo. Eu afastei da presença de Deus. Eu afastei de tudo que Deus tinha falado comigo. Mas Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus misericordioso. Deus é Pai. Ele corrige, mas Ele é um Deus que restaura e restitui. Eu lembro até hoje. Aquele louvor foi entrando dentro da minha alma. Aqui a palavra foi entrando dentro da minha alma. Meu coração aqui foi me quebrando. Aquilo foi me destruindo. Eu comecei a ter a raiva, era tanto ódio, é tanto. Foi o primeiro dízimo que entreguei em Portugal. Foi sério aquilo. Quando eu fui no altar entregar as minhas premissas, eu vomitei. Eu estava intoxicado de raiva e ódio. Aí que eu coloquei isso no envelope, eu virei e comecei a vomitar. Porque a minha raiva e meu ódio era tão grande pelas pessoas, pela igreja. Porque quando nós levantamos a nossa oferta, nosso dízimo é sangue, é dias de trabalho. É o contexto do coração. A palavra, o louvor, destruiu aquela raiva, aquele ódio dentro de mim, que foi quebrantando. Aquela palavra entrou dentro de mim, que começou a me dar vida, que começou a me levantar de novo. E quando entreguei minha oferta, foi o meu dízimo que entreguei ali. Eu sentei na cadeira. Aqui parecia um peso dentro de mim. Um fardo pesado que saiu dentro de mim. Eu fui no altar do Senhor, reconciliei com o Senhor. Pedi perdão ao Senhor. E a minha história começou aqui em Portugal. Tudo de novo. Foi uma história muito linda. Devido ao perdão. Perdi meus pais. Perdoei. Está aqui o texto que diz, né? Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deveria perdoar ao meu irmão quanto ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Aí Pedro colocou aqui o entendimento dele, né?
Aí Jesus respondeu: eu digo a você, Pedrão, meu discípulo, meu amigo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Aí Jesus falou assim, ó, não há, esse aqui nós estamos falando de um entendimento, nós sabemos que, né, os judeus usavam a respeito disso uma linguagem, né, que Jesus estava dizendo que, ó, não existe quantidade, cada mais você puder perdoar, você perdoa. Infinito, não é 490 não. É infinito. Jesus multiplicou isso, né, o entendimento que eles tinham, né, os judeus, nesse território, né, que eles tinham dessa linguagem dele, essa configuração que Jesus estava explicando para ele. Não existe quantidade, que você tem um coração liberado para perdão. E Pedro entendeu isso. É um ensinamento que eu quero trazer para os irmãos. Independentemente da circunstância que você pode estar vivendo, independentemente da história que você está vivendo, tenha um coração ensinável. Sejamos igual Jesus foi quando ele esteve aqui na terra. Jesus passou por momentos delicados. Quando Jesus ele chega perto de Judas e fala assim, Judas beija ele, Jesus chama ele de amigo. Irmão, é muito forte isso. Aí Jesus na cruz, né? Pai, perdoa, eles não sabem o que está fazendo. São ensinamentos poderosos que Jesus nos ensina. Nessa manhã, eu termino aqui, porque senão o testemunho vai se estender muito. Aqui em Portugal eu aprendi a ter um coração de uma liberalidade de perdoar. Quando nós temos um coração perdoador, nós crescemos espiritualmente, nós crescemos emocionalmente, nós crescemos financeiramente. Aí Deus manifesta o teu propósito em nossas vidas. Você que me ouve nessa manhã, nós passamos um momento delicado aqui na terra. Muitas pessoas estão perdendo amizade, amigos, propósito que Deus tenha falado a respeito da sua história, da sua vida, por causa de falta de perdão. Porque se a gente não perdoar, o Espírito Santo de Deus não consegue trabalhar em nossas vidas. Deus só trabalha no coração do ser humano quando o ser humano tem um coração aberto para perdoar. A frutificação e a multiplicação no ser humano só acontece se nós tivermos um coração perdoador. Eu aprendi a perdoar na família. Eu perdoei todas as pessoas que fez mal para a minha família, para a minha vida. Hoje, quando eu prego aqui em Portugal, aí a história é muito grande, Deus foi me restaurando, restituindo, né? Aí eu fui levantado como presbítero, como evangelista, aí Deus, quando eu fui, né, consagrado, né, separado, quando Deus me levantou como pastor aqui em Portugal, o que eu mais prego, irmãos, perdoa o teu próximo, perdoa, libera perdão. Deus, Ele nos perdoa, Deus liberou, né, o seu perdão, né, para nós ter esse entendimento que quando nós perdoamos, né, o teu próximo, porque a essência de Deus é amor, e Ele também, Ele deu essa liberalidade da graça, do favor dEle, a respeito do perdão para o ser humano. Quando nós entendemos isso, ao Espírito Santo de Deus, Ele trabalha em nossas vidas. Aí eu transformei nesse testemunho, o poder do perdão. Deus, Ele só conseguiu fazer na minha vida aquilo que Ele fez, está fazendo, vai continuar fazendo, porque eu aprendi a ter um coração perdoador. É a chave que você muda a tua história. Quando você faz isso, meu irmão, tudo muda na tua história. Exatamente. Porque, pastor, baseado em tudo que o senhor falou, né, baseado em tudo que a gente sabe, o perdão, ele é benéfico pra gente, né? Não importa, às vezes a gente pensa assim, o fulano de tal me fez muito mal, né? E você guarda aquele rago, aquele mancou tudo. E você está esperando o quê? Está esperando aquele irmão chegar e te pedir perdão, né? Você diz assim, não, foi ele que errou, ele tem que pedir perdão. E você guarda aquilo. Mas a partir do momento que você aprende que a validade, né? Você aprende o benefício que o perdão vai trazer para você, é você mesmo que perdoa. Olha, às vezes você não tem mais nem contato com a pessoa, né? Talvez você que esteja nos assistindo, alguém já pisou no teu calo, alguém já te magoou, te feriu, né?
e você não tem mais contato com essa pessoa, já não sabe onde ela está, de repente você não sabe, você pode perdoar. Aí onde você está mesmo, né? Pedir para Deus arrancar isso do teu coração, porque isso vai trazer benefício para você. Para você. Né? O Diácono Micael. Até porque, pastor, às vezes a outra pessoa já até perdoou, né? A outra pessoa já perdoou, mas talvez não teve oportunidade de chegar, de falar. E só tá tendo rancor de um lado, o outro já tá transformado. Né? Eu vou definir que o meu testemunho é assim. Quando eu olho pro meu braço, tive um acidente, há uma cicatriz. A marca ficou. A marca ficou. Quando eu resolvo a perdoar, o que eu estou fazendo? Para simplificar. Tudo que eu trouxe do Brasil que estava amarrado em mim, tudo que eu trouxe na minha história no passado que estava amarrado em mim, eu decidi e tive uma atitude, prioridade, que meu foco é Cristo. Eu resolvi arrancar toda a amarração de falta de perdão. Eu liberei não só minha vida, eu liberei também aquela pessoa. Eu liberei a história passada. Eu posso ver, perdão não é fácil, perdoar não é fácil, mas quando eu olho para a cicatriz, eu vou lembrar aquilo que eu passei. Mas quando eu olho para a cicatriz, foi o passado que eu tive, mas Jesus teve o poder para cicatrizar toda a ferida da minha alma. Eu vejo a cicatriz, mas quando eu vejo aquela cicatriz, ali eu vejo que Deus tem um poder para curar as feridas na alma. Eu liberei tudo que estava amarrado em mim. As ataduras. Eu não liberei não só a mim, mas a pessoa também. Porque quando você perdoa, não é só eu que estou sendo beneficiado. A pessoa também que precisa ter tratamento. Através do meu perdão, ele vai ter tratamento também. Amém. E essa cicatriz está aí, mas não dói, né? Pastor? Não dói. A gente lembra, mas lembra com... passou. E também para dizer assim, nossa, olha o que Deus fez. Né? Tá marcado, tá gravado. Muito bom. Pastor Rodney Gross esteve aqui conosco. Eu quero agradecer muito você que esteve conosco até agora, né? Nos acompanhou nesse momento. Domingo que vem tem mais, mas calma aí que ainda não acabou, né? Quero agradecer também ao pastor Rodney mais uma vez. Obrigado, por ter estado aqui conosco, pastor, deixando essa mensagem tão linda, né? A gente poderia, irmão, se a nossa intenção fosse ludibriar, enganar você, chegar aqui e falar só de dinheiro. Falar, olha, manda o Pix aí, manda o MBWay, porque se você nos mandar 100, Deus vai te dar 1000, não é? Porque se você fizer isso, Deus vai te dar aquilo, nos abençoe, que você sabe. Não, irmão, a gente está aqui para pregar a palavra de Deus, a verdade. E o perdão está na oração universal que Deus deixou, que o próprio Jesus Cristo deixou. Quando vocês forem orar, ore assim, né? Pai nosso que está no céu, santificado. E no final, perdoai as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aqueles que não têm devido, ou em outras versões, as minhas ofensas. Assim como eu tenho perdoado a quem tem me ofendido. É verdade isso? Você está orando e está falando a verdade para Deus? Você realmente tem perdoado? Se não, a partir de hoje decida perdoar. Você está tendo uma oportunidade agora, aproveite esse momento. Estamos encerrando. Já manda uma mensagem, né, pastor? Libera o perdão. Isso. Olha, acabei de receber uma palavra e eu acho necessário que a gente faça as pazes. Quer assistir também? Manda o link que a pessoa vai entender que da mesma forma que o pastor Rodney, que um dia eu também fui transformado, fui impactado com essa palavra, né? Não sou perfeito, irmão, de forma nenhuma. A ira vem, a mágoa vem, mas vem ao mesmo tempo a necessidade de perdoar, porque se eu não perdoar, Cristo também não vai me perdoar. É bíblico. Pastor Rodney, eu gostaria que o senhor deixasse suas considerações finais, né? Deixasse uma mensagem, uma última mensagem para essas pessoas que nos acompanharam até agora. E já convido desde já, mais uma vez, reforço, Assembleia de Deus Internacional, ali em Matosinhos, ADD de Matosinhos, também temos em Braga, né, pastor? Braga, Coimbra, Tondela. Pode entrar no Instagram, a gente vai estar deixando o Instagram da igreja. Ache uma mais próxima de você. Também temos Igreja Missão Ômega aqui em Portugal, ali em Vila Nova de Gaia. Amém. Né, ali na Rua de Moçambique 147. Você é nosso convidado. Se você sente essa necessidade
né, de ser perdoado também. Você sente alguma culpa, né? Talvez você olha às vezes para a palavra do Senhor, para um louvor, para um cântico, para um hino, e você diz assim: nossa, esse louvor é tão lindo, eu sinto algo diferente, mas o que eu fiz é tão grave que eu não tenho perdão para mim. Deus, Cristo, Ele tem a cura, Ele tem um perdão para você também. Pastor Rodney, com você. Diácono Micael, muito obrigado por essa oportunidade. Pastor André, né, que é o pastor de Missões Ômega, quero agradecer pela oportunidade. Conheci ele lá no Pastor Nildo, bênção de Deus. E quero deixar aqui, né, uma palavra para você nesta manhã, que você, pastor, missionária, amigo, amiga que nos ouve nesta manhã, muitas pessoas, até no próprio ministério, não está prosperando por falta de perdão. Muitos pastores, missionários, diáconos, obreiros, amigos, você que nos ouve nessa manhã, libera perdão. Quando você libera perdão, Deus, Ele tem o poder para dar continuidade àquele que um dia Ele começou na sua vida. Libera perdão, que a sua vida nunca mais será a mesma. Se você desta manhã, ou no outro horário, se você estiver me escutando, pega o telefone, pede perdão ao papai, à mamãe, um amigo. Não é fácil, mas se você decidir tomar essa atitude, criar no seu coração essa prioridade, o foco é Jesus. Aí Jesus vai manifestar a graça e o poder dele a favor da sua vida. Muito obrigado por essa oportunidade. Diácono Micael, que Deus abençoe sua vida, tua história, sonhos e projetos. Eu tenho certeza, essa iniciativa que você começou no Dominicalcast, né? Deus vai te prosperar muito, porque esse aqui é canal de bênção para Portugal. Obrigado a você, né? Teu filho, né? Teu filho, e o Príncipe Mesquita também acompanhando essa manhã, que é um amigaço meu de 13 anos. É um dos meus braços direitos lá na igreja. E um grande abraço para todos os pastores, quem estiver me ouvindo nessa manhã. Deus abençoe a sua vida, sonhos e projetos. Obrigado por essa oportunidade. Aleluia. E nós declaramos aqui, nessa sala, né, nesse lugar, eu juntamente com o pastor Rodney, com o presbítero Mesquita, com o Pedro, que Portugal é do Senhor Jesus, para a honra e glória dele. E ele não desistiu de você, e nem de mim, e nem de Portugal. Jamais. Portugal é de Jesus. Amém. Um forte abraço para você, fique com Deus e até domingo que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe.